Beleza. Muito bem, abra os olhos, por favor, beba água. Muito bem. Então, Brindavani, eu vou pedir para você, por favor, só ler, né, o título, que é o nosso tema de hoje, tá? Havendo Deus, procede a afirmação de que Vishnu é Deus? Muito bem, então, veja bem. Agora são 6 horas e 46 minutos, e essa dissertação vai percorrer o período até às 7 horas e 30 minutos, tá? Veja bem, nós estamos, né, na verdade, já estamos no meio caminho, né? Semana passada nós fizemos... deixa eu só apagar essa luz aqui, pessoal, que está me incomodando aqui. Só um segundo. Então, semana passada nós já estávamos, né, nesse processo. Eu vou retomar aqui, né, a motivação pelo qual nós estamos fazendo essa... Gente, me dá um segundo, eu não consegui resolver aqui. Agora sim. Então, a gente já vem de, né, uma série de observações nesse sentido. Porque, veja bem, tá? Não é obrigado, não é necessário que nós acreditemos em Deus. Essa obrigação de acreditar em Deus é uma ideia genérica. Nós não temos nenhuma obrigação de acreditar em nada, em absolutamente nada. O que nós temos que fazer é observar se se a direção em que nós estamos indo, ou aquilo que nós estamos cultivando na nossa cabeça, funciona de forma produtiva ou não. Tá? Tem muitas pessoas que acreditam em Deus e se suicidam. Tem muitas pessoas que acreditam em Deus e matam outras. A Alemanha era um país cristão evangélico, assim, e isso não impediu que eles fizessem o que fizessem. Os cristãos são crentes em Deus, e as guerras são todas geradas por, né, países crentes, tementes. Os árabes são tementes a Deus, e isso não impede de produzirem guerras uns contra os outros. Então, o fato de uma pessoa acreditar em Deus não é suficiente para auxiliar essa pessoa a ter paz no coração, ou ter uma vida saudável. Agora, é um fato que uma compreensão apropriada, ou uma compreensão saudável de Deus pode ser, sim, muito favorável, porque existem muitas pessoas também que, devido à sua fé, devido à sua relação de busca do absoluto, tem em si mesmo o antídoto que as ajuda a, enfim, enfrentar os problemas da vida e terem qualidade de vida adequada. Entretanto, a gente observa que o critério não é necessariamente a fé em Deus que justifica isso daí, tá? Normalmente, pessoas que têm já um caráter, né, assim, já mais amadurecido, que conseguem fazer esse concílio entre a fé em Deus e qualidade de vida. E tem pessoas que, assim, devido às suas naturezas pessoais, transformam essa compreensão em uma arma de guerra, né, contra as demais pessoas e contra si mesmo também, né? Eu
já presenciei pessoas que, quando não estão envolvidas com a religião, são pessoas simpáticas, alegres e amigas. Quando elas se transformam em religiosas, ficam estranhas e até perigosas. Então, isso acontece. Então, a compreensão... Agora, por que que nós estamos, né, assim, necessariamente tendo que falar sobre esse assunto? Olha, nós fazemos diariamente o tratamento dos nossos mapas, que são o tratamento dos nossos karmas. Aqueles que, né, são realmente interessados nesse assunto, logicamente, quando têm a oportunidade de fazê-lo, o fazem, né? O tratamento para o mapa é uma decisão consciente de uma alma madura, responsável, que assume a sua própria responsabilidade em relação aos erros cometidos. Então, isso requer um ser digno, com condições suficientes de assumir as suas responsabilidades e corrigi-las. É dito que uma pessoa cometer erros é característico da humanidade. Então, cometer erros é humano. Entretanto, corrigi-los conscientemente, voluntariamente, é característico daqueles que estão destinados a serem seres divinos. Tá? Então, aqueles que erram é compreensível porque faz parte da terapia. Mas aqueles que buscam corrigir os erros, esses são selecionados para a próxima fase. E aqueles que buscam corrigir os erros cometidos conscientemente, voluntariamente, sem atribuir ao universo a responsabilidade por esses erros. Então, são pessoas honestas, com inteligência suficiente para assumirem humildemente que cometeram erros no passado e que agora devem corrigi-los. Então, é isso que nós fazemos aqui na Sala dos Mantras. Utilizar a nossa inteligência para assumir as nossas falhas pessoais e, perante as autoridades, admitir que nós temos responsabilidades e corrigi-las de maneira sincera e também séria. Não basta ser sincero, é preciso ser sério. E só sinceridade não é suficiente, não move a ação. É preciso também ter seriedade. Então, essa seriedade faz com que a pessoa se mova para corrigir o karma. Entretanto, a pergunta é: quem criou o karma, o sistema de karma? Por que nós temos que viver esse processo do sistema de karma? Que nós temos que corrigir o karma, ok, mas como é que nós viemos parar nessa situação? De onde é que foi? Quem é que teve a ideia de produzir esse mundo, ok? Com essas características em que há o karma, ou que há a possibilidade de nós criarmos karmas, e ainda por cima, nos foi dada a opção involuntária de estar aqui, sem que necessariamente nós nos lembremos da decisão de aceitar esse fato. Então, você, de repente, está em casa, vamos usar aqui uma metáfora. De repente, você está em casa e você recebe uma carta do governo. O governo, com toda a gentileza, te visita, através de uma carta. E ali ele diz assim: querido fulano, querida fulana, venho te informar que nós vamos aumentar os impostos para o seu bem. Nós queremos muito o seu bem, nós gostamos muito de você e da sua família, e para lhe proteger mais, vamos aumentar os impostos. O governo faz isso, eventualmente. Então, você que vai pagar a conta. É você que vai ter que trabalhar mais, é você que vai ter que reduzir as suas facilidades materiais para cooperar com o governo. Ou seja, quem vai pagar a conta dessa decisão do governo é você. Você está em casa, só assistindo o seu programa preferido, ou então, brincando com o seu bichinho de estimação, etc. E, de repente, a carta chega. Então, você, cidadão, você tem o direito de saber se aquela informação procede, se o governo realmente está sério na sua atribuição, e se, de fato, aquele aumento de imposto realmente é necessário. Muitas revoluções e governos caíram por causa de aumentar os impostos. Vocês se lembram do problema que deu quando eles tentaram aumentar o preço da passagem aqui no Brasil? Há um tempo atrás, em São Paulo, aumentaram o preço da passagem e começou a ter revolução no Brasil inteiro. Então, quando o governo
aumenta os impostos, isso é um processo sensível na população. E eles têm direito de saber se esses impostos procedem ou não. Então, quando você recebe uma lei que é viver no mundo material, chamado material, e coexistir com o karma, então você tem, como cidadão existente, o direito de saber se essa ação ela se justifica ou não. Por que você tem que estar no mundo material? Como essa decisão foi tomada? Outra coisa, como o ato de existir é independente à sua vontade, ou seja, você não decidiu existir por si mesmo, de repente eu não existo, agora tá bem, então quero passar a existir, pronto, existi. Agora sabe, essa decisão de existir não é uma decisão sua. Você existe como consequência de uma ação anterior, de um princípio existencial anterior à sua existência. Então você é uma consequência de haver a existência. O fato de você existir é consequência, e não necessariamente um ato em si. Ele é uma consequência. E você é que está vivendo essa consequência. Então você tem o direito de saber o que justifica o fato de você existir. Porque tem muitas pessoas que existem e, eventualmente, não sentem prazer nesse processo de existir e desistem de existir. Seja ele de forma radical, agredindo ou destruindo o equipamento que viabiliza a existência, o corpo, ou então desistem de existir de maneira mais branda, suave, internamente. Ou seja, morrendo gradualmente, internamente, a ponto de ficarem improdutivas do ponto de vista da capacidade de alma, da capacidade da consciência, etc. Que em muitos casos que nós vemos assim, tá? Então, falar sobre o tema Deus é parte essencial dentro do processo de compreender o karma, porque na equação, nós temos duas opções, tá? Quando a gente tem ali o karma diante de nós temos duas opções. Ou isso é real, ou não é real, tá? E, agora, como nós experimentamos sensivelmente na nossa experiência real o efeito das consequências do ato de existir, então nós partimos do princípio de que isso é real, tá? Agora, dentro da observação do fato disso ser real, como foi que isso veio a ser real? Então, na operação, nós podemos incluir a opção Deus ou excluir essa opção Deus, tá? Na equação, são duas alternativas, né? Você tem a alternativa A, inclua o item Deus na equação. Alternativa B, exclua o item Deus da equação, apresente uma solução final. E esse é o vestibular da vida, tá? Então, nós temos duas opções. Ou nós incluímos o princípio Deus na equação, ou nós excluímos. Ok? Então, depois de observar certos fatores, tudo indica que uma inteligência superior, prévia à nossa inteligência, é possível. Ou seja, que haja uma inteligência anterior à nossa inteligência, e que o princípio inteligente é um princípio existente, consciente. É muito simples fazer essa análise, porque a gente tem que definir, havendo essa probabilidade, como é que nós podemos definir essa probabilidade em última instância. Então, a proposta é que, aqui nós estamos conjecturando a possibilidade de que essa probabilidade seja o princípio Vishnu. Mas, como definir isso? Né? Assim, nós não temos necessariamente a obrigação de aceitar essa definição. Nós não temos obrigação de aceitar nenhuma definição de Deus, na verdade. Agora, nós também não temos nada contra uma definição. O que nós queremos é entender se essa definição procede ou não. Nós somos pesquisadores, buscadores, inteligíveis. Só isso. Nós não temos... É como certa vez o Caetano Veloso mencionou. Eu não tenho nada contra nem a favor. Muito pelo contrário. Quer dizer, nós não somos contrários à ideia de Deus e nem somos tão assim ingênuos a ponto de aceitar qualquer ideia de Deus. Nós queremos simplesmente entender como as coisas funcionam. E aí estamos nós, nesse processo aí, tá? Então, eu estou aqui, né, apresentando uma alternativa consistente a esse respeito. Agora, a primeira fase é identificar se a probabilidade de Deus é possível, plausível, racional ou é meramente placebo, intuitivo, emocional, em que a alma precisa necessariamente se agarrar a essa sensação de Deus
para que ela consiga suportar o peso do ato de existir. Eventualmente, isso falha. E a gente vê que, às vezes, as pessoas se veem em estado de confusão, apesar de terem um discurso de fé e divindade, etc. Okay? Então, a gente precisa de coisas que funcionem, e não apenas que funcionem quando tudo está bem. Nós precisamos de coisas que funcionem em todas as instâncias, um produto que seja funcional para todos os momentos. E isso é o que nós queremos, porque nós estamos lidando com uma situação relativamente caótica aqui, em que há muitos problemas a serem conduzidos na nossa existência, e nós temos que ter um sistema que funcione para que nós consigamos realizar essa operação com certo relativo conforto emocional e psicológico. Também não adianta viver uma vida em estado de sofrimento aos pedaços, aos frangalhos, e chegar no final da operação completamente destruído. Isso não é o ideal que nós queremos para nós, tá? Então, a gente está tentando estabelecer aqui um modelo que seja funcional para que, enquanto nós caminhamos juntos nesse processo de realização do tratamento do nosso karma, isso também seja uma experiência rica do ponto de vista da satisfação psicológica, que é isso que a gente quer, em primeira instância, tá? E para isso é necessário, né, ter informação e conhecimento. É por isso que eu estou aqui, né, assim, falando, e vou continuar falando, porque essa é a minha posição, e é a minha missão, é a minha responsabilidade, e eu estou assumindo o meu dharma aqui perante vocês, de transferir os dados, né, que estão comigo, que foram adquiridos, né, na relação com os sábios e as escrituras védicas, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, só para definir, então, para a gente entrar na definição dessa probabilidade, Vishnu, é que quando nós utilizamos um critério muito simples de verificação científica, em que, no efeito, nós observamos a causa, tá? É muito simples fazer essa operação de admitir que a probabilidade de Deus é mais plausível, é mais consistente do ponto de vista empírico. É que a lei é muito simples. No efeito, você tem a causa. Os laboratórios fazem esse exame. Eles pegam uma gota de sangue e eles conseguem analisar o sangue de um indivíduo inteiro, né? Então, você tem uma amostra que funciona para verificar, né, a causa primal ou primordial. A gente pega um copo de água do mar, a gente já sabe que a composição do oceano inteiro é basicamente H2O, cloreto de sódio, água e sal. Não é necessário, sabe, viajar em todos os mares, em todos os corpos d'água para identificar essa composição básica simples. Basta uma pequena amostra e é o suficiente para nós compreendermos a sua composição fundamental. Semelhantemente, nós rastreamos o universo e pegamos uma pequena amostra do universo para saber qual é a causa, como é a causa dessa criação. Mas nós pegamos uma amostra qualificada, uma amostra que seja o mais completo possível. E aí nós temos uma amostra do universo que é o ser humano. Faz parte do universo, é um fragmento do universo, e o ser humano ele tem um item muito interessante dentro da composição, que é o estado consciência. Ele é um ser consciente, ele sabe que existe, ele está consciente que existe, então ele é um fragmento mais completo, ele é mais completo que uma pedra de Plutão, por exemplo. Eu posso pegar uma pedra de Plutão, mas entre uma pedra de Plutão ou um copo de metano de um planeta, de um exoplaneta distante, e um ser humano da Terra, o ser humano da Terra é mais completo como amostra, porque ele tem um item que os demais não têm, que é consciência. Então, vou colocar esse item na operação. Logo, se existe inteligência, se existe consciência no fragmento, ou seja, na amostra, por uma questão simples e empírica, a afirmação vai ser, consequentemente, que a inteligência ou a consciência da existência é um princípio pré-existente, porque ele existe. Então, se a amostra tem essa qualificação, a fonte de onde essa criação surgiu também tem que ter essa qualificação e pode, inclusive, ter essa qualificação com uma capacidade maior. Logo, é plausível e racional partir do princípio de que a probabilidade da existência de Deus é muito mais consistente, intelectualmente falando, do que eliminar esse princípio da equação. Então, é mais inteligente, do ponto de vista intelectual, não tem a ver com fé. Tá? Esquece esse assunto de fé. A gente não está falando de fé, nós estamos falando de observação racional. É uma questão de observação. Tá? Você pode usar a fé também. Eu tenho fé em Deus, mas
assim, não é um critério muito seguro, porque as pessoas mudam de fé, né? Tem pessoas que têm muita fé em Deus, depois fica ateu. Tem muitos casos, né? Então, assim, a fé não é muito seguro. A gente precisa de um critério de observação que justifique a realidade. Tá? Então, é muito mais coerente e consistente partir do princípio de que uma inteligência anterior é possível, já que essa inteligência é observada no fragmento. Ou seja, se não, no efeito você tem o princípio consciência e inteligência criativa, então na causa você vai ter esse efeito também. Só que como o universo é muito grande, então você tem que partir do princípio de que uma causa anterior a isso tem que ter a capacidade de gerar isso. Portanto, isso é o conceito de Deus evidenciado, de que do ponto de vista empírico e intelectual, é mais consistente afirmar a existência ou a pré-existência de um princípio inteligente, de um princípio Deus. Tá? Então, é dessa posição que nós partimos para fechar a equação. Então, dos itens no vestibular aí da nossa existência, inclua o princípio que é a probabilidade de Deus na equação e exclua a probabilidade de Deus da equação, nós eliminamos a exclusão, nos sobra uma alternativa. Inclua o princípio probabilidade de Deus na equação. E agora, dê uma definição dessa probabilidade. Agora nós entramos na segunda parte da questão. Definir essa probabilidade. Tá? Então, a cada passo que nós damos, a complexidade da equação aumenta. Que agora nós temos que definir essa existência desse princípio Deus, para que isso justificasse a nossa existência e os problemas que nós temos. Né? Então, na Terra, a Terra não é o único planeta habitável, tá? Existem outros, ok? Aqui nós não temos ainda tecnologia suficiente para fazer interação com os demais, por questões de segurança, tanto para eles quanto para nós. Mas isso vai ser superado no futuro. Agora, existem muitas outras comunidades habitadas, né, no espaço. Mas, como nós estamos na Terra, então a gente vai pegar o que nós temos aqui à disposição para fazer essa equação, ou pelo menos para progredir nessa equação. Como arqueólogos fazem, tá? O arqueólogo quer encontrar uma cidade perdida, por exemplo, a cidade de Pompeia, a cidade de Troia, a cidade de Troia. A cidade de Troia, se vocês forem olhar lá, fizerem essa pesquisa na web, a cidade de Troia foi considerada mitologia durante muitos anos. Foi considerada meramente mitológica. Mas um arqueólogo decidiu fazer investigação particular. E ele foi no ambiente, no local onde se descrevia mitologicamente a cidade de Troia. E foi fazendo pesquisas pessoais e recolhendo documentação. E, finalmente, ele conseguiu escavar e identificou a cidade. E, hoje em dia, a cidade de Troia é um ponto turístico existente, realmente identificado, dentro do mapa de sítios arqueológicos. A cidade de Troia, qualquer um pode pegar um avião, ir lá e visitar, que vai ver a cidade. Então, os arqueólogos fazem isso. Eles pegam um dado, vão ao local e passam a fazer verificações para ver se essa afirmação ela procede ou não. Se não proceder, ok. Se tratava meramente de uma função mitológica. Mas se proceder, ok, está aí os dados. Então, na Terra, né, nós temos, vamos imaginar que nós fôssemos, né, uma equipe de estudantes ou pesquisadores do universo e tivéssemos uma nave espacial e nós chegássemos na Terra, ok? E na Terra, os seres humanos têm o conceito de Deus, tá? Nós temos também, nós somos pesquisadores, estamos viajando no universo em busca dessa informação. E nós soubemos, de alguma forma, que na Terra eles têm informação acerca de Deus. Tudo bem, nós somos pesquisadores, qual é o problema? Vamos lá para verificar. Como arqueólogos fazem. A gente vai na Terra, pousamos na Terra e passamos a verificar quais são as informações disponíveis acerca desse valor absoluto, que é o conceito Deus. Então, nós reunimos as informações na nossa mesa. E o que significa isso? Significa, basicamente, fazer um trabalho arqueológico do processo de religião dos seres humanos, porque é como eles
identificam esse princípio. Então, nós vamos ter, né, o xamanismo, nós vamos ter as religiões formais, as mitologias, e nós temos atualmente, né, as religiões que predominam, entre os seres humanos, que é o conceito monoteísta de Deus, ou seja, um Deus absoluto e tal, e tem algumas variações disponíveis para a nossa decisão. Você tem o conceito de Deus a partir dos judeus, que é o conceito de Yahvé. Nós temos o conceito de Deus a partir dos islâmicos, que é o conceito de Alá. Nós temos o conceito a partir dos budistas, que é uma variação, né, de um vapor quântico. Nós temos algumas possibilidades que estão na nossa mesa e nós temos que decidir qual dessas possibilidades é uma possibilidade mais completa. Embora uma possibilidade não exclua outra possibilidade, o que nós estamos buscando é uma probabilidade mais precisa, mais sofisticada, mais completa e mais sustentável, que é o conceito que nós queremos para definir qual dessas probabilidades nós vamos, então, investir na nossa investigação. Como, por exemplo, imagina que nós temos lá vários mapas, nós somos arqueólogos, nós queremos encontrar uma cidade perdida. Então, a gente vai numa região tal, de um país tal. E aí tem alguns mapas que mostram direções diferentes, apontando, a cidade perdida tal fica em tal lugar, a cidade perdida tal, viu que fala... Então, nós temos que definir qual desses mapas nós vamos apostar mais os nossos investimentos. Lembrem-se, imagine que nós não temos tanto tempo e não temos tanto recurso à disposição. Então, a gente não pode ficar fazendo tantas experiências infinitas, que o tempo pode passar e nós podemos acabar não encontrando a cidade. Isso significa o quê? Nós temos 70 a 100 anos na forma de vida humana. Então, a gente não tem tanto tempo assim para fechar a equação. Tá? Depois, outra coisa. Encontrar essa cidade significaria também encontrar um tesouro que poderia resolver todos os seus problemas financeiros. Então, você tem muito interesse em encontrar essa cidade. Só que você não tem tanto tempo e recurso disponível. Então, você tem que, dos mapas disponíveis, você tem que reunir os mais consistentes, os mais coerentes, para você fazer a sua aposta final e jogar as suas fichas ali. É assim que os arqueólogos encontram tesouros valiosos em cidades perdidas. Tá? Eu estou fazendo uma metáfora aqui, porque nós somos arqueólogos, na verdade, e nós estamos buscando a compreensão, ou nós estamos buscando uma definição consistente que justifique, né, a nossa aposta. Tem uma música que fala da Kid Abelha, que justifique um instante, eu não me lembro qual é a música, mas tem essa ideia, que justifique esse instante, uma ação que justifique esse instante. Então, nós podemos também tomar a seguinte decisão: eu não sei, não vou tomar decisão nenhuma, vou ficar aqui, vou esperar o tempo passar, a morte vai chegar, e é isso aí. Então, eu já sou desistente antes de começar a luta. Tudo bem, é uma opção, mas tem efeitos colaterais, ok? Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Você pode até parar, mas os efeitos colaterais não param, tá? Então, a gente tem que tomar uma decisão e prosseguir na nossa caminhada. Usando essa metáfora, nós pegamos, diante de nós temos todas as variações de religião do planeta Terra, que você pode explorar para tentar. Só que a variação de religião dentro da Terra é tão grande, vocês não imaginam, é incrível. Eu que, né, lido com esse assunto, pesquiso o tema, então, é incrível a variedade de religiões que existem no planeta. Só que, se nós categorizarmos entre elas, existem basicamente 3 tipos de religiões. De todas as religiões possíveis, que são mapas que demonstram ou definem o nosso objeto de pesquisa, tem 3 tipos básicos. Aqueles que afirmam haver um Criador, aqueles que afirmam não haver um Criador, que é apenas uma luz, e aquelas que não definem, que estão indefinidas. As que não definem não é o nosso objeto de pesquisa, tá? Porque a gente não tem tempo a perder e aqueles que não se definiram é porque estão indecisos. E a indecisão não é uma política inteligente para quem quer uma ação. Então, a gente elimina os indecisos, por uma questão simples de pragmatismo intelectual. Os indecisos estão de fora da operação. Então, os indecisos dependem daqueles que decidem. Então, eles não são
funcionais para a nossa decisão. Não sobra aqueles que vão afirmar que não há uma pessoa e aqueles que afirmam que há uma pessoa. Ok? Aqueles que não afirmam que não há uma pessoa vão, então, afirmar que há meramente uma luz ininteligível ou uma inteligência não compreensível ou, então, um princípio abstrato não definido que simplesmente existe, mas não pode ser compreendido. Isso é irracional para nós, não serve também, porque nós estamos querendo uma definição de realidade, não uma indefinição. E numa indefinição a gente já tem. Para entrar numa indefinição não precisa fazer nada, é só não fazer nada, porque a indefinição já está presente. Então, elaborar um sistema intelectual para justificar uma indefinição é uma grande perca de energia. É, sabe, chover no molhado. Nadar, nadar, nadar e morrer no raso. Então, para nós, para nossa pesquisa racional, essa indefinição, ou essa afirmação de que o princípio não pode ser compreendido, é irracional e improdutivo. Então, essa opção também é descartável. Ponto de vista da pesquisa, tá? Tem nada a ver com fé. Se a pessoa tem fé e tal, e gosta de pensar assim, é uma questão particular, é individual, não tem a ver com uma decisão consciente que envolve o princípio inteligente, ou seja, consciente. Não é uma decisão, é uma motivação emocional. E aí, por motivações emocionais, as pessoas fazem qualquer tipo de coisa. Tem pessoas que assassinam por motivações emocionais, tem pessoas que, sabe, fazem grandes atos de caridade humanitária por motivações emocionais, e tem pessoas que fazem grandes atos de avareza por questões emocionais e causam muitos sofrimentos nos demais, tá? Então, as emoções não são a nossa pauta, porque elas não são seguras, elas são voláteis. E por que não dizer volúveis? Tem pessoas que fazem coisas terríveis, fundamentadas em emoções, e tem pessoas que fazem coisas muito ingênuas, fundamentadas em emoção. Então, a emoção não é um critério muito seguro na nossa operação de pesquisa, tá? Então, a gente precisa de uma definição de um ser inteligível, que possa ser dialogável, porque nós somos seres inteligíveis. Nós somos seres dialogáveis. Aqui estamos nós, inteligíveis, racionais e dialogáveis. Por que o princípio inteligente original deveria ser irracional, ininteligível e não dialogável? Porque ele deveria ser menos do que nós. Porque essa capacidade racional de inteligir ou de comunicar-se não deveria haver nesse princípio original. Isso é uma espécie de arrogância intelectual, uma espécie de tirania conceitual, em que nós aplicamos sobre nós um valor superior à causa. Isso é simplesmente imprático, não é funcional. Imagina que você fosse uma gota de água do mar. Beleza. Nós somos gotinhas de água do mar. E nós declaramos que nós temos mais sal do que o oceano. Isso é um absurdo. Isso é irracional. Para não dizer uma burrice. Entendeu? Isso é uma rebeldia arrogante. As gotinhas de água do mar declarando serem mais possuidoras de sal do que o oceano. Não faz sentido nenhum. Né? Imagina se nós fôssemos fótons do Sol. A gente se reúne numa conferência, fótonzinhos do Sol, e declaramos: nós temos mais luz do que o Sol propriamente dito. Nós somos mais quentes do que o Sol. Nós somos mais radiantes do que o Sol. Como assim? Isso não é racional. Entende? Então, não é racional nós admitirmos que nós somos seres inteligentes e compreensíveis e afirmar que o ser original é ininteligente, incompreensível, irracional e não dialogável. Isso é arrogante, para não dizer pretensioso. Ou então é simplesmente uma ingenuidade intelectual. Então, nós temos que admitir que isso é arrogante, pretensioso, orgulhoso, né? E simplesmente irracional, ou simplesmente admitir que essa é uma falha conceitual intelectual. Ou as duas coisas. O ser humano costuma ser, né, bem orgulhoso, assim, das suas conquistas. Ele costuma ele acha que ele é o único ser existente no universo. Ele acha que é a única vida que existe no universo. Por isso ele chama de universo, né? Ele acha que esse universo é o único possível, então ele chama de uni, que significa único. Essa é a única versão. Universo significa única versão. Então, o ser humano ele é meio egocêntrico, ele é centralizado em si mesmo. Então, ele vai partir do princípio de que ele é a coisa em si. Mas isso pode ser simplesmente egocêntrico ou infantil. Então, admitir que o ser
original é ininteligente, irracional e não dialogável, pode ser o efeito colateral do nosso egocentrismo homocêntrico, chamado homocentrismo, né? Que nós centralizamos em nós as definições superiores. Nós partimos de que nós somos esse princípio superior. Isso é irracional, pelo menos do ponto de vista da pesquisa. Se nós somos pesquisadores racionais, científicos e imparciais, nós não podemos atribuir um valor inconsistente na pesquisa e dizer que nós somos inteligíveis e que a causa original não é inteligível ou dialogável. Isso é atribuir um valor inconsistente porque não procede do ponto de vista da pesquisa científica. Ou seja, nós não podemos afirmar que num copo de água do mar tem sal, mas que no mar em si não tem. Isso não procede. Entendem isso? Então, nós estamos lidando com uma pessoa, do ponto de vista racional, não tem a ver com fé. Ah, eu acredito. Não tem nada a ver com isso. Se acredita ou não, isso é uma coisa particular sua. Isso tem a ver com observação. É preciso uma inteligência racional, uma inteligência científica para compreender que a probabilidade de nós estarmos lidando com uma pessoa é muito mais consistente do ponto de vista intelectual do que a não probabilidade. É uma questão simplesmente de decisão intelectual e não tem a ver com fé, tem a ver com observação. Agora, se a opção é Vishnu como a melhor das opções, isso é outro assunto. A pauta não é essa ainda. Nós não chegamos nesse ponto. Né? Caberá aos representantes de Vishnu defender essa causa. Nós somos observadores. Qualquer representante de Deus pode apresentar a sua causa. Nós somos jurados. E nós estamos ouvindo as propostas. Nós somos pesquisadores, arqueólogos, nós estamos ouvindo as pessoas da vila, ouvindo as suas histórias, para ver qual dessas histórias tem mais consistência com os dados de verificação que a gente tem à disposição. Então, os representantes de Deus, os teólogos, os filósofos, os pensadores da pessoa Deus, têm o seu momento, o seu tempo, né? E a sua chance de demonstrar que essa definição é a definição que nós, pesquisadores, buscadores, aceitaremos como uma definição consistente. Então, nós estamos, dentre as teologias dentro dos sítios arqueológicos, vamos chamar assim, que são os sistemas de paradigmas teológicos, ou as religiões, aquelas que apostam numa pessoa são as mais, assim, consistentemente bem elaboradas. Né? E, dentre elas, nós temos aí algumas definições. E, dentre essas definições, nós temos a definição Vishnu, como sendo essa pessoa. A pergunta aqui é, havendo Deus, procede a afirmação de que Vishnu seria essa pessoa? Então, o que nós fizemos hoje? Nós fizemos uma reavaliação da ideia de Deus para verificar primeiro se procede partir do princípio de que a probabilidade de Deus é consistente ou não. Primeiramente. Pegadinha de vestibular é assim. Eles colocam lá uma pergunta. Primeiro você tem que checar a pergunta para verificar se na pergunta não tem algum tipo de desarticulação que vai denunciar você como um ser distraído ou uma pessoa despreparada. É assim que eles fazem. E como muitas alternativas são meramente são aleatórias, então a forma de eles verificarem aqueles que são mais conscientes é por truques, né, ou pegadinhas que eles chamam. Então, nas questões fundamentais da existência, nós temos que ver se as afirmações nelas em si não há nenhum tipo de pegadinha, de truque que inviabilize a nossa definição correta. E definir corretamente no vestibular pode significar que você vai ter um bom emprego, uma boa vida, uma boa qualidade de vida ou não. Quando você vai prestar um concurso público para ter um bom salário, estabilidade financeira, que é o que as pessoas procuram, ter atenção na hora de responder as perguntas pode definir a qualidade de vida ou não. Se nós somos assim, naquilo que é uma definição relativa, que depois isso passa, a pessoa vive 70 anos, sei lá, tem uma boa qualidade de vida e depois morre. Se nós somos atentos
mesmo nessa definição relativa, por que nós deveríamos ser desatentos na nossa definição de existência? Faz sentido ser desatentos numa situação mais definida ou mais complexa? Não. Se nós somos atentos para coisas que nos interessam imediatamente, nós podemos usar esse mesmo critério para aplicar no nosso princípio fundamental, em termos da decodificação, que é o ato de existir, ou seja, o porquê tem que haver a existência, ou por que nós existimos, já que existir dá tanto trabalho. E existe uma forma de existir de uma maneira que tenhamos mais qualidade de vida, ou que possamos existir de uma maneira mais confortável do ponto de vista da experiência do ato de existir? Ou simplesmente é isso, então? Ter uma vida confortável e aguardar a morte chegar? Então, nós somos jogadores. E os que jogam de forma consciente conseguem melhores resultados do que aqueles que jogam bêbados, ou sonolentos, ou desatentos. Dirigir um carro sonolento é perigoso. Tem muitas pessoas que sofrem consequências graves com isso. Dirigir um carro bêbado, ou dirigir um carro sem conhecer a rota, pode ser uma experiência dramática. Recentemente, nós tivemos a notícia de que uma família com 7 pessoas saiu daqui da nossa comunidade, daqui de Nova Gokula, e foi para Aparecida do Norte, que tem uma estrada de terra que encurta, acho que 40 quilômetros, 30 quilômetros de distância, é a estrada de terra. O motorista decidiu ir por essa estrada de terra, ao invés de pegar a Dutra, que seria uma estrada mais longa, mais segura. Ele decidiu ir por essa estrada de terra, só que ele não conhecia a estrada. E ele, então, deslizou na estrada e o carro caiu dentro de um riacho. E a família toda foi a óbito. Então, não conhecer a estrada pode dar problemas. Então, você está existindo e você está caminhando na existência, você está indo para uma direção. Não conhecer a direção para onde você está indo pode ser perigoso. Não se interessar pelo caminho que você está fazendo pode ser perigoso. Dirigir bêbado pode ser perigoso. Ou sonolento pode ser perigoso. E simplesmente decidir que outros decidam por você o caminho que você deve fazer também pode ser perigoso. Eles podem estar errados na direção. O que você tem que fazer? Checar para ver se os dados são consistentes ou não. Você tem esse direito. E usar esse direito pode garantir que você tem um sucesso mais consistente e prazeroso no ato de existir, tá? Então, aqui para finalizar a minha fala, a nossa posição ou a nossa responsabilidade a partir de agora, a partir de então, é definir para vocês uma equação final em que o princípio Vishnu será apresentado como uma alternativa consistente de probabilidade de Deus. Não necessariamente que a nossa posição vai ser de eliminar as outras probabilidades. Porque uma coisa boa é boa. Uma coisa melhor não elimina uma coisa boa. Só inclui uma coisa boa com um item a mais. Agora, uma coisa perfeita não elimina uma coisa melhor, nem tampouco elimina uma coisa boa. Mas inclui uma coisa boa, uma coisa melhor, e inclui também uma equação completa. Isso chama-se perfeição. Então, a nossa posição não vai ser de eliminar as outras probabilidades, e sim de apresentar uma probabilidade mais consistente. A decisão final será sempre sua, com base na sua capacidade de compreensão. E isso não tem a ver com fé. A fé vem depois que você compreende. A fé inicial, que é a fé intuitiva, a fé emocional, ela é volátil, instável, insegura. Ela não é um critério muito, assim, como eu já falei algumas vezes,
Tem pessoas que têm fé em coisas completamente contraditórias entre si. E têm fé. Por isso que as pessoas ficam confusas em termos da religiosidade. Como que aquela pessoa acredita naquilo, aquela pessoa acredita nisso, e eu acredito nisso. Então quer dizer que todo mundo está certo? Ninguém está certo? Quem está certo? Só eu estou certo, todo mundo está errado? Então essa confusão se deve ao fato de que as pessoas se baseiam mais no conceito de fé do que no princípio de compreensão. O que nós queremos aqui é estabelecer uma compreensão de que a probabilidade Vishnu é uma probabilidade consistente, plausível, e que não precisa necessariamente sacrificar a sua inteligência para que a probabilidade seja aceitável do ponto de vista racional. E aí, claro, a sua fé pode ser uma experiência agradável quando você tem compreensão. Porque fazer a manutenção da fé é muito desconfortável. Você tem que estar lutando o tempo todo com as diferentes possibilidades e tal. É desconfortável lutar pela fé. Compreensão é muito mais confortável. Você compreende, pronto, está resolvido. Não precisa ficar lutando dia após dia. Ah, fulano, 30 anos de fé. Poxa vida, que dificuldade. A compreensão era mais confortável porque ela resolve o problema. Então, a nossa ideia é ter compreensão. Compreensão do karma, compreensão dos nossos problemas, compreensão da nossa adjacência, o que justifique nós, né, existirmos sob as condições que nós existimos, e dentro dessa equação toda tem que haver um princípio que dê sustentabilidade a todo esse processo, que é a compreensão da probabilidade de Deus. Nós não falamos ainda se essa probabilidade Vishnu, ela é coerente ou não. Nós só chegamos até o ponto em que fica definido que a probabilidade de Deus é plausível e a probabilidade de Deus, pessoa inteligível, é mais consistente. Então isso chama-se deísmo. Tá? Nós chegamos até o ponto deísta. Chama-se deísmo, em que o ser, o pesquisador, o pensador, define que há uma divindade, só nós sabemos ainda qual é essa divindade e qual é o seu nível de consistência. Então, nós chegamos a esse ponto de entender que o princípio Deus é possível, e dentre os conceitos do princípio Deus, pessoa inteligível, é mais racional e intelectualmente bem definido. Nós chegamos até aí, tá? Não está definido ainda se Vishnu é essa probabilidade consistente. Nós não fizemos isso. Nós vamos fazer isso na próxima aula, tá? Sábado que vem. Muito bem. Ou, pelo menos, vocês terão a oportunidade de ouvir a proposta em si, tá? Isso não é uma indução. Você não está sendo induzido a aceitar nada. Você vai ouvir a proposta. Você ouve tantas propostas. Você liga a televisão, tem um monte de proposta. Né? Você entra num site de relacionamentos, tem tantas propostas. Qual é o problema? Ouvir propostas não é o nosso problema. Então, vamos ouvir. Shravana chama-se ouvir, para compreender. Muito bem, então, nós vamos interromper aqui, olha só, que interessante, né? Hoje, eu consegui ser, assim, pontual na minha dissertação. Nós utilizamos para isso aos sábados, né, 1 hora, e agora são 7 horas e 33 minutos. Eu vou dar sequência, então, no nosso sadhana. Gostaria de agradecer aí, tá? A sua presença, a sua atenção, uma egrégora de seres conscientes que estão dispostos a oferecer a sua inteligência para compreender o absoluto, realizam a Gyananjagya, que significa o sacrifício da inteligência no fogo do conhecimento do absoluto. Então, esse sacrifício, essa 1 hora que nós passamos aqui juntos, falando sobre esse tema, purifica a humanidade. Nós somos parte da humanidade, nós somos integrantes da humanidade. E nós estamos cumprindo uma função na humanidade que uma porcentagem ínfima ou muito pequena se predispõe a fazer. Porque os seres humanos são muito ocupados, eles têm crianças para levar para a escola, eles têm plantações para cultivar, eles têm rios para drenar, enfim, eles têm tantas coisas importantes para fazer que o tema compreender o absoluto é um tema irrelevante do ponto de vista do pragmatismo deles. Então, alguém tem que fazer. E se nós nos predispomos aqui a fazer, nós estamos realizando uma função
importante para a humanidade, que é inteligir o sentido da existência para que os demais, depois, possam ter essas informações, e isso possa ser, assim, um benefício para que essas pessoas que procuram, depois possam também ter acesso às mesmas informações que nós estamos tendo aqui nesse momento. Então, isso é um sacrifício humanitário. Parar para ouvir os conhecimentos superiores é um ato de caridade à humanidade. Não é simplesmente assim, uma obrigação religiosa. Nós não estamos fazendo isso por obrigação religiosa. Nós somos pesquisadores, observadores. Por isso o nosso grupo chama-se Buscadores. Buscadores são observadores. Tá bem? Muito bem, então, é isso, tá? Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hari Om, Shanti, Namastê, Om Tat Sat. Hare Krishna. Muito bem, então podemos concluir aqui.